Eu acho que tem um debate fundamental sobre a questão do setor madeireiro na Amazônia, que é possível que a gente superar as políticas que produzem incentivos negativos para a indústria madeireira, ir além do comando e controle, e pensar na indústria madeireira como um setor industrial e não como um setor extrativo? Quer dizer, essa é uma pergunta que motivou esse nosso componente do estudo do biomassa. Bom, é um grupo grande, a gente trabalhou nesse período com professores do NAIA, Oriana, e do Departamento de Economia da UFPA, a Gisalda e eu, e trabalhamos com uma série de estudantes de mestrado e de graduação numa série de estudos, basicamente a maior parte deles em cima de dados secundários e de modelos, sobre a questão da como que é possível a gente pensar uma indústria madeireira que possa produzir ao mesmo tempo que produzir um uso econômico da floresta, produzir sustentabilidade nesse uso, ou pelo menos alguma coisa mais próxima disso. Eu vou começar, o Lucas mostrou as filhas dele ontem. Esse aqui é meu filho faz computação em Recife e estava num estágio no Canadá, no Ciências Sem Fronteiras, né? Claro que ele também não tem a mínima interesse em fazer pesquisa científica, o negócio dele é fazer programa de computador e ganhar dinheiro, mas a gente foi nesse museu aqui, que é um museu fantástico, e eu queria mostrar para vocês, na verdade, a estrutura. Vocês estão vendo aqui a altura dela? Ela é toda de madeira, toda. Feita com pinos. Por que o Canadá? Canadá, né, tem uma indústria madeireira muito desenvolvida, enorme, né? Embora a produção de celulose tenha... Isso é parte do estudo também, a gente fez uma análise do mercado internacional de madeira e dos impactos que ele tem no Brasil. Então, a gente olhando aqui, são dados do Faustat, você vê claramente esse estudo, a gente vai atualizar, esse aqui a gente fez até 2010, foi o primeiro componente do estudo, mas, se você vir, o Canadá exporta, é um dos maiores exportadores de celulose e é um dos maiores produtores de celulose também. Esse aqui é o Canadá, isso aqui é o Canadá. O Brasil, né? O Brasil se tornou, né, a partir de 2001 aí, passa a ser, né, o primeiro exportador global de celulose, segundo esses dados da Faustat até 2010. Celulose vem de onde? Basicamente de madeira plantada de eucalipto. Na produção de MDF, segundo os dados do Faustat até 2010, nós temos um novo cara no jogo, é a China. A China virou um monstro na produção de MDF no mundo. Quer dizer, uma parte da indústria madeireira está indo para produção de aglomerados ou outros tipos de produtos derivados de madeira, né, usando cada vez menos madeira maciça na produção de móveis e de artefatos de madeira. E a China virou, de longe, né, o país mais competitivo nesse jogo. Em termos de produção, em termos de exportação, né, a China também se torna o principal produtor, outros produtores têm uma produção um pouco menor. A China se tornou o principal exportador e é o principal produtor de MDF no mundo. O Brasil tem uma taxa de crescimento enorme, né, em relação ao setor florestal. A gente tem uma tendência de substituição cada vez mais forte de madeira nativa por madeira plantada. Isso se reflete em vários lugares, eu vou mostrar um pouco os mercados consumidores, depois eu falo disso. A gente tem, o nosso principal mercado consumidor ainda são os Estados Unidos, né? Embora eles tenham diminuído muito, a gente tem um peso muito grande no mercado americano na exportação de madeira. Embora o resto do mundo tenha também um peso grande, né? Mas, de longe, os Estados Unidos é o principal importador de madeira brasileira. Essa mudança, essa queda aqui, vocês veem que essa queda aqui de 2006 para 2008 mostra que o nosso setor madeireiro tem uma sensibilidade, uma dependência muito grande da demanda do mercado americano. A exportação de madeira para o mercado americano é fortemente importante nos negócios do setor madeireiro, e mais que isso, se a gente cruzou esses dados aqui com os dados da produção de casas nos Estados Unidos, e é impressionante como
a demanda de madeira depende da produção de casas, basicamente do setor de construção civil americano. A gente tem uma dependência muito grande desse setor e isso se reflete nos dados de exportação. Uma das coisas que é importante é que os nossos principais mercados, que são os Estados Unidos e Japão, França, na verdade, eles não são sensíveis à questão da certificação florestal. Então, a certificação florestal não é uma vantagem significativa em termos de mercado para a exportação de madeira no Brasil. Na verdade, a certificação florestal, ela basicamente representa custo para o produtor e não representa significativamente, para a maioria dos produtores, uma vantagem de mercado. Isso é uma realidade trágica, na minha opinião, mas infelizmente, a gente não tem muito o que dizer sobre isso, é um fato. Então, pensar na certificação como uma alternativa para a gente ter uma produção madeireira sustentável não parece uma estratégia bastante eficaz em termos de mercado no longo prazo. Claro que há divergência sobre isso, mas isso é uma posição que a gente tira das observações que a gente fez. Só para mostrar a dependência da nossa exportação. Isso aqui é a exportação total de madeira, isso aqui é a produção de casas nos Estados Unidos, né? Então, a gente tem uma dependência muito grande do setor de construção civil americano. Agora, quando a gente olha, esses são dados do IBGE, eu sei que todo mundo tem críticas aos dados do IBGE, mas são os dados que a gente tem agregados, que a gente pode ter para a produção florestal de madeira. E aqui a gente tem, esses aqui é a produção de floresta nativa, esqueçam um pouco esses dados 94 aqui, que eles são muito complicados, mas daqui para frente a gente tem uma tendência bastante clara, e uma tendência bastante clara aqui. A produção de floresta plantada cresce, supera a produção de floresta nativa no Brasil. Hoje a gente produz, isso é só para madeira in tora, isso aí não entra papel e celulose, tá? Senão esse número fica muito maior. A produção de floresta plantada no Brasil é muito superior à produção de floresta nativa hoje em dia. Então, a gente já está vivendo um momento de transição florestal em termos de produção florestal no Brasil. Claro que isso não é a realidade para a Amazônia, mas isso é a realidade para o resto do Brasil como um todo. A produção florestal do Brasil está baseada em pinos e eucalipto, principalmente eucalipto. Quando a gente olha para os dados da produção florestal de madeira nativa, a gente vê um declínio constante de longo prazo da produção de madeira nativa no Brasil. Tá? Isso aqui é a produção da Amazônia, isso aqui é a produção de madeira nativa do resto do Brasil, apesar dos esforços do Fantini lá em Santa Catarina, a verdade é que a gente tem um declínio bastante grande. Embora tenha aumentado um pouco nos últimos anos, isso aqui cresce um pouco, mas a gente ainda tem um declínio. Esse declínio de longo prazo, né, é uma questão de problemas de acesso aos estoques, né, certamente, né, com o aumento da fiscalização, com a redução das áreas disponíveis, né, mas também é um problema de que você tem uma depressão lenta dos estoques no longo prazo. Quer dizer, a gente tem cada vez, a rigor, né, a gente tem cada vez menos madeira acessível a um custo acessível para a produção. Embora tenha muita madeira ainda, né, no longo prazo, mantidos os padrões de exploração, né, no longo prazo a gente tem a depressão dos estoques. Né, a madeira está deixando de ser, né, uma alternativa economicamente viável. Se vocês fazem hoje em Belém qualquer tipo de móvel, né, vocês provavelmente vão ter um móvel de aglomerado de madeira e não vão ter um móvel de madeira maciça. Os produtores todos, os marceneiros hoje, preferem trabalhar porque é muito mais fácil, porque é um produto industrial, porque não tem problema com fiscalização, porque o produto é homogêneo, tem uma série de aspectos que são muito mais favoráveis. Então, a gente tem uma redução não só da produção de madeira, como também da demanda de madeira para determinados tipos de produto. A produção de madeira plantada fora da Amazônia cresce, a produção de madeira plantada na Amazônia ainda não cresce significativamente, principalmente porque, obviamente, ainda na Amazônia a gente tem muita oferta de madeira nativa. Então, a concorrência na madeira nativa ainda não gerou, né, um crescimento significativo. Isso aqui é madeira plantada fora da Amazônia, isso aqui é madeira plantada dentro da Amazônia. A gente ainda tem uma pequena quantidade, esses dados são até 2009, isso aqui está crescendo, mas a gente ainda tem uma pequena quantidade na oferta de madeira plantada na Amazônia. A nossa
visão é que isso tende a crescer, quer dizer, a produção de madeira plantada tende a crescer em relação à produção de nativa, porque é uma alternativa muito mais eficiente em termos de produção, em termos de problemas em geral para você legalizar e formalizar os seus processos de produção. Além disso, os pacotes tecnológicos que estão associados à produção de pinos e à produção de eucalipto, eles são muito mais seguros em termos de investimento para o produtor do que o risco, ou mesmo da produção de plantada com madeiras atuais, madeiras nativas regionais, ou a extração, pura e simples. Só para mostrar, o Brasil tem 6,7 milhões de hectares de floresta plantada. Países como a Finlândia têm 22. A Finlândia tem muito mais floresta plantada que a gente, né? A Finlândia tem uma produção florestal que é importante em relação ao seu PIB, né? E tem um modelo de produção florestal onde eles combinam lá enriquecimento de floresta e uma série de aspectos. Só colocar entre eles aqui, só mostrar isso que se a gente mantém essa tendência, na verdade, é muito provável que a área de produção de floresta plantada no Brasil vai crescer significativamente nos próximos anos. A se manter a produção de floresta plantada, nós vamos viver um país produtor de eucalipto, né? Eucalipto é em torno, isso são dados da Abraf, eucalipto é em torno de 70% do total de floresta plantada que a gente tem no Brasil, né? Se ao mesmo tempo que a gente vê um risco aí, quer dizer, eu sinceramente acho, né, não tenho nada contra o eucalipto em si, mas eu acho que o país que tem a maior floresta tropical do mundo e a maior diversidade de espécies florestal que a gente pode conceber, é muito difícil que a gente não encontre, provavelmente, plantas com as mesmas propriedades ou até propriedades melhores que o eucalipto para plantar, né? Será que o nosso problema o que é? Provavelmente que o nosso problema é falta de uma pesquisa sistemática que seja incentivada, que possa articular com a indústria e gerar inovação nesse setor. Fazendo um parênteses, eu acho que a oportunidade que a gente tem na Embrapa Amazônia é muito provavelmente de ter o mesmo papel que a Embrapa Soja teve na expansão da soja no centro-oeste brasileiro. Quer dizer, a gente pode virar o grande engenho, né, para transformar o conhecimento que até já está disponível em o desenvolvimento de uma produção florestal extremamente pujante e bastante importante em termos econômicos. Agora, será que o setor madeireiro colabora, né? Quais são os entraves que o setor madeireiro teria? Porque não adianta você ter pesquisa se você não tem uma combinação dessa pesquisa com práticas corretas de manejo florestal. E como disse o Lucas ontem, nós não estamos falando de extração. Na legislação brasileira, você não tem o processo de garimpagem de madeira formalmente, né? Você tem na realidade, mas não tem. O que a gente tem, a legislação obriga que você tenha manejo florestal. Então, a rigor, né, como é que a gente faz o setor madeireiro aderir a boas práticas? Não é uma tarefa trivial nem fácil. A gente tem um problema que está associado às instituições do Estado, e eu acho que a gente tem um problema também que está associado ao conjunto de camadas de ilegalidade que a gente tem na Amazônia. Não é só a ilegalidade nos processos de extração, mas também a ilegalidade na propriedade da terra, a ilegalidade em uma série de outros aspectos que complicam, né, a transição do setor madeireiro, de um setor que, no Pará, por exemplo, segundo dados do Amazon, você tem aí em torno de 60% de extração ilegal, não sei como é que eles atualizaram, são os últimos dados que eu conheço deles, né, para um setor que esteja completamente formalizado e dentro de boas práticas. Bom, a gente fez um estudo olhando duas fronteiras madeireiras, uma em Paragominas, que foi já um grande produtor de madeira e que hoje tem as áreas totalmente ocupadas por outras atividades, quer dizer, parcialmente ocupadas por outras atividades, principalmente a produção agropecuária de ciclo curto, e Castelo dos Sonhos, né, que está na fronteira de expansão da produção madeireira na Amazônia. A gente entrevistou 30 pessoas. Infelizmente, entrevistar madeireiro não é uma tarefa trivial. Isso aqui foi uma coisa heróica, né, de uma aluna de mestrado, da Liliane Rosário. Ela é muito talentosa e absolutamente insistente, não deixava o pessoal
ter folga, então ela conseguiu um conjunto de entrevistas importantes. A gente fez 30 entrevistas. A distribuição das madeireiras, a maioria eram serrarias, né? Consumo, né? Aqui esses dados, atenção, são dados de informação dos madeireiros, a gente não mexeu, então não necessariamente esses dados correspondem a uma informação precisa, tá? Porque os madeireiros nem sempre contam para a gente o que a gente quer saber. Em Paragominas, a média de produção florestal anual é de 10 mil metros cúbicos e em Castelo dos Sonhos de 1.500 metros cúbicos. Falando diretamente das boas práticas, os madeireiros dizem que a burocracia e a falta de informação são as duas coisas que são mais importantes na sua motivo para demora nas aprovações de plano de manejo. Quer dizer, eles culpam a burocracia, mas, na verdade, tem um conjunto de problemas que está associado a essa palavra, né? Desde problemas de legalidade da terra até problemas mais complicados aí, dentro das instituições do Estado. Outro aspecto que é interessante também, a maioria dos madeireiros, tanto em Paragominas quanto em Castelo dos Sonhos, diz que eles não têm acesso a financiamento. Então, não tem capital disponível para a indústria madeireira. Quer dizer, esse é um dos aspectos que é interessante. Você tem aí uma situação que aprisiona a indústria madeireira numa bacia de ilegalidade, com baixo acesso a capital, com alto custo de acesso a esse capital, né, sem permitir com que a indústria faça uma transição, né, para uma dinâmica mais eficaz de mercado e com uma dinâmica de investimento mais forte de incorporação de inovações. A origem da matéria-prima, obviamente, uma estratégia que os madeireiros fazem para reduzir o risco, né, é terceirizar a extração, né? A terceirização da extração é uma estratégia que a maioria dos madeireiros fazem, parcialmente ou totalmente, tanto em Paragominas quanto em Castelo dos Sonhos, uma parte dos madeireiros diz que recebe madeira de terceiros. Só você terceiriza o custo, né, e terceiriza o risco da extração também. Isso é uma estratégia que a gente observa na Amazônia inteira, inclusive em outros lugares que eu já fiz entrevista, isso é comum, né? Principais mercados consumidores são o Sudeste e o Nordeste, mas principalmente o Sudeste para Castelo dos Sonhos e Paragominas, principalmente o Nordeste, mas com um bom peso de exportação também. Apesar de tudo, existe uma expectativa dos empresários de madeira de certificar as atividades deles. Embora a certificação seja uma palavra difusa para eles, assim como o cadastro ambiental rural é um problema para os pequenos produtores, a noção do que significa efetivamente certificação, quais os custos envolvidos, quais os processos envolvidos, não é muito clara para os madeireiros também, né? Quando eles vão falar de certificação, um dos principais problemas que eles colocam é a burocracia. Aí a palavra burocracia ela tem esse sentido de problemas que estão associados ao custo e ao tempo de regularização das atividades. Então, o custo e o tempo de regularização das atividades são um problema muito grande para os madeireiros. Aqui também tem uma demonstração interessante que a ideia de está distribuído, mas reflorestamento aparece em Paragominas como uma grande opção para reduzir os problemas de criminalização do setor e de problemas de legalidade da produção florestal como um todo. Quer dizer, então, por isso é que a gente aponta aqui que, provavelmente, nos setores mais desenvolvidos da atividade madeireira, a opção pela produção plantada, seja ela com eucalipto, com pinos ou com outra alternativa, é uma questão de tempo para essa adoção se tornar mais intensiva, né? E a ideia de boas práticas de valorização está aqui, e aqui em Castelo dos Sonhos, basicamente, você não tem muitas respostas. Basicamente, essa resposta aqui provavelmente foi influenciada pela presença da pesquisadora mais do que pela vontade dos madeireiros. Aqui eu acho que a distribuição é mais adequada, mas principalmente o reflorestamento e o mercado são preocupações dos produtores nessa região. Claramente, os problemas que eles apontam é a ineficiência da legislação federal, né? E aqui a gente, de novo, quer dizer, a questão da legislação sobre a produção de madeira, quer dizer, tem um nó para resolver aí, é de como você tornar mais eficiente os processos de autorização da produção madeireira sem que isso signifique um custo que torne parte da atividade legal proibitiva.
E um aspecto aqui, você vê que um dos problemas é essa questão da mudança de regras. Eles apontam, e a opinião deles, aqui, né, nós estamos falando da opinião das entrevistas, a questão da mudança das regras e a questão das questões associadas a problemas com propriedade, etc., que são problemas de segurança jurídica, eles são o principal problema apontado tanto em Paragominas quanto em Castelo dos Sonhos. Quando eles apontam o que seria política para tornar o setor madeireiro sustentável, os produtores de Castelo dos Sonhos pedem incentivos fiscais, né? Os produtores de Paragominas se dividem principalmente pensando em verticalização e aumentar o investimento em produção de derivados e questões de legalização e certificação. Aqui a gente fez uma pergunta, como a gente sabia que não adiantava muito você perguntar para o madeireiro se ele trabalha legalmente ou não, a gente não fez a pergunta sobre eles, a gente fez uma estratégia de perguntar para o setor o que ele achava que o setor tinha. Aqui a gente dividiu as entrevistas em dois tipos. A gente entrevistou os madeireiros e a gente entrevistou também os agentes que trabalham nas instituições do Estado, né? E olhamos as duas visões sobre como é que eles consideravam a adesão à legislação. A maior parte do setor tem plano de manejo, a maior parte do setor tem cadastro ambiental rural para a maioria dos madeireiros e tem licença ambiental. Mas é interessante que uma parte dos madeireiros diz, na verdade, que a maior parte não tem essas autorizações. Tá? E aqui é interessante é que a área de preservação permanente e reserva legal, né, são os produtores se dividem aqui entre quem a maior parte cumpre e a maior parte não cumpre, né? É interessante que está dividido aqui. Então, o que a gente vê, na verdade, é que é muito provável que a adoção de práticas, de boas práticas, a adesão a plano de manejo, a adoção de preservação de reserva legal e área de preservação permanente não é, né, uma prática do setor como um todo, né? Certamente isso reflete isso. As instituições, tá? Elas, a maioria das questões de tratos culturais e práticas de manejo, as instituições dizem que, na verdade, a maior parte do setor não faz. Tem uma divergência aí, obviamente, o setor tem um interesse, então a opinião deles é mais viesada por dizer que o setor cumpre, né, as práticas e as instituições dizem que a maior parte do setor, na verdade, não cumpre boas práticas de manejo. As instituições também mostram que, quer dizer, a observação de quem participa nas instituições, de que o setor florestal, né, dois acham que ou todo o setor, ou a maior parte do setor, ou 50% do setor, assim, os seis dos 9 entrevistados aqui disseram que, na verdade, a maior parte do setor comercializa madeira ilegal. Então, a legalidade ainda, e a maior parte dos entrevistados diz que a maior parte, ou 50%, não cumpre o plano de manejo. Então, o fato é que na percepção das instituições, o setor ainda, as práticas ilegais são comuns. A maior parte do setor não recebe financiamento. Então, as observações de campo, elas meio que são consistentes com aquilo que a gente pensou em termos de hipóteses, ou seja, o setor não tem financiamento, tem um grau ainda razoável de ilegalidade envolvido nos processos de produção do setor e a maior parte do setor não cumpre boas práticas de manejo. Falando um pouco de oportunidades, isso aqui é uma estimativa que a gente fez, usando o total de estabelecimentos por faixa de tamanho, qual seria, usando a distribuição de áreas na Amazônia, isso são só os estados da região norte do Brasil, na verdade, qual seria o tamanho das áreas que os produtores precisariam recuperar ainda, que estão fora dos limites da reserva legal, segundo o Censo Agropecuário do IBGE de 2006. Tem uma outra estimativa um pouco mais precisa que a nossa, que foi feita pelo Britaldo Soares Filho, mas a gente acha que essa estimativa é bastante razoável também. Tem aqui como uma espécie de oportunidade para recuperação de áreas
partes são áreas de preservação permanente, mas partes são áreas de reserva legal, que podem ter algum tipo eventual de utilização econômica. E a gente está falando aqui, principalmente para áreas acima de 500 hectares, porque nessas áreas a legislação não alterou a distribuição de 80%, a gente está falando para a região norte do Brasil em torno de 16 milhões de hectares que precisam ser recuperados ainda. Caiu de 23 para 16, isso aqui é uma estimativa, tem outras estimativas aí, mas a gente ainda está falando de uma área de 16 milhões de hectares. Então, tem uma oportunidade em relação à recuperação de áreas que hoje são pastagens degradadas ou tem outro tipo de utilização, que são necessárias para o cumprimento da legislação ambiental, se um dia ela for cumprida. Bom, alguns aspectos, né? Certificação ainda é relativamente baixa, o mercado é relativamente indiferente, os custos de certificação são altos, protocolos de boas práticas de manejo florestal. Será que, em vez de certificação, a gente não deveria estar pensando em protocolos de boas práticas que são menores, menos restritos que certificação, e que podem ser consertados com o setor, com os produtores rurais, com os proprietários rurais? Quer dizer, a pergunta é, será que, em vez de a gente pensar em estratégias extremamente restritivas, algum tipo de negociação clara e, obviamente, sem ingenuidades com o setor, não seria uma estratégia mais eficaz de, pelo menos parcialmente, trazer esses produtores para a legalidade? Essa é uma pergunta que a gente se fez, né, e a gente tentou investigar um pouco disso. Quer dizer, que aspectos que, naquele trabalho lá que a gente analisou, tão claramente mostram ainda que a ilegalidade é um problema? Primeiro, os produtores falam de segurança jurídica. Então, tem uma série de problemas sobre propriedade de terra e sobre legalização que precisam ser resolvidos de alguma maneira. Aqui eu não estou querendo dizer que a gente tem ou que não legalizar a grilagem, mas o fato é que, na Amazônia, se você não resolver os problemas de como é que você garante algum grau de estabilidade na propriedade jurídica da terra, a gente ainda vai ter problemas ainda no longo prazo aí por causa disso. Outro aspecto é que, na extração de madeira relativa, pelo menos pelas observações que a gente faz, eu não estou aqui baseando em nenhum dado de estatística agregada, a gente ainda tem uma grande participação da atividade ilegal. O que a gente chama de legalidade é desde extração em áreas não atendidas por plano de manejo, até extração em áreas que são efetivamente, que não pode extrair, né? Que são áreas de parques, etc, etc, etc. Um aspecto importante é que os tempos para autorizar a atividade são longos demais. Esses tempos longos, eles obviamente tornam o custo de oportunidade, tornam o custo de transação da atividade madeireira muito alto. E esse custo de transação alto é um aspecto importante na decisão do madeireiro de estabelecer uma estratégia legal ou ilegal de exploração. Atenção, aqui eu não tenho nenhum juízo moral, eu sou economista, né? Para mim, o que importa é se o cara vai dizer se ele vai ter lucro ou não. Eu pessoalmente acho que a gente tem que combater a ilegalidade com força, mas a decisão do produtor, como um produtor racional, é a decisão sobre qual é a estratégia que dá mais rentabilidade para ele e quais são os custos que estão envolvidos nela. E é isso que a gente está pensando aqui. E aí, né, como é que essa estratégia pode ser? Ou seja, algum tipo de protocolo poderia ser feito. Tem experiências sobre protocolos de boas práticas que ocorreram na indústria de soja, em outros setores organizados da produção agropecuária no Brasil, que talvez pudessem ser incorporados na produção madeireira, né? Então, quer dizer, em vez de tratar todos os madeireiros de uma mesma maneira, tentar estabelecer uma separação aí do quem que quer efetivamente tornar a indústria madeireira um pouco mais eficaz e um pouco menos complicada e quem não vai ter condições de se manter e aí vai ter que sair do mercado. Bom, fazendo um modelo, aí agora vou fazer um pouquinho de modelo, que se a gente pensar em dois tipos de estratégia, uma estratégia sustentável, uma estratégia predatória para a exploração madeireira, né, e pensar na madeireira em relação ao mercado, né, o fato é que uma estratégia sustentável ela tem
ela tem custos mais altos que uma estratégia predatória como um todo. Ela tem custos de exploração, ela tem acesso a uma quantidade menor de recurso e ela tem custos de investimento mais altos. Isso tem uma literatura extensa que mostra isso. Muito bem. Uma estratégia, se o madeireiro escolher uma estratégia sustentável e a maior parte do mercado escolher estratégias ilegais, eu chamei aqui de predatória e sustentável, é uma estratégia de boas práticas com legalidade e outra estratégia que faz exploração ilegal. O fato é que, se o madeireiro escolher uma estratégia sustentável e todas as outras madeireiras escolherem uma estratégia predatória, o lucro dele é menor do que o do mercado. Se o madeireiro escolher uma estratégia predatória e todo o setor escolher uma estratégia sustentável e não tiver risco nenhum, o lucro dele é maior do que o do mercado. Se essa situação ocorrer ao contrário, quer dizer, se o madeireiro escolher uma estratégia predatória e o mercado escolher uma estratégia predatória, o lucro dele é igual ao do mercado. Se você pensar em termos qual a estratégia mais eficaz aqui, ele escolheu uma estratégia predatória. Nós temos aqui um dilema do prisioneiro. Ou seja, os madeireiros, numa situação de ilegalidade generalizada, não é racional escolher uma estratégia sustentável. Por quê? Porque no ambiente institucional, o controle é incompleto e imperfeito. Ou seja, não é para todo mundo, não é para todo o tempo e as multas não são executadas. Ou são executadas, agora mudou, mas elas são pouco executadas, ou demoram tempo demais para executar as multas. Existe uma ilegalidade generalizada ainda no setor, existe baixo acesso a capital, existe insegurança jurídica, existe indiferença do mercado consumidor a boas práticas de manejo. Qual a atitude racional? Aderir ao padrões de comportamento do setor, mantendo as mesmas práticas. Que estratégias que se pode pensar para reduzir esse lock-in? Reduzir os custos de implantação da atividade e de legalização, aumentar a eficiência dos mecanismos de controle. Não existe uma situação onde os mecanismos de comando e controle não sejam utilizados. Eles precisam continuar acontecendo, mas eles precisam se tornar mais eficientes. Por quê? Porque os mecanismos de comando e controle, do jeito que são, eles custam muito caro para funcionar. Então, o controle, com esse tipo de controle, digamos assim, de você fazer raids sobre a indústria madeireira, provavelmente não é eficaz no longo prazo. Quer dizer, algum tipo de mecanismo baseado em algum tipo de controle mais eficiente, com formalização, provavelmente seria muito mais eficaz. E produzir incentivos positivos para sair do lock-in. Até agora, a indústria madeireira basicamente tem incentivos negativos na produção. Ou seja, você tem legislação e comando e controle, mas não há nenhum mecanismo que diga como é que a gente pode favorecer e promover e premiar aqueles que produzirem boas práticas. A única alternativa existente é as concessões florestais. O problema é que as concessões florestais elas não são para todas as áreas, elas são para um conjunto pequeno de áreas, relativamente ao total das áreas disponíveis, e elas efetivamente não vão botar todos os madeireiros, todos os produtores lá dentro. Bom, então a gente montou um modelo de valor presente líquido que tenta entender qual é o impacto dos juros, qual é o impacto do nível de governança numa floresta qualquer que o madeireiro possa explorar. Tá? Aqui a gente está tentando entender como é que os lucros podem ser afetados pelos juros e pela governança. A governança aqui é a possibilidade do madeireiro ter uma madeira extraída ilegalmente apreendida. Tá? Aqui é o seguinte, desse lado aqui a gente tem a chance do madeireiro ter a madeira dele apreendida. De acordo, isso aqui pode mudar, mas a gente tem aqui de 4% a 30% de chance do madeireiro ter uma madeira extraída ilegalmente apreendida. Esses números aqui eles são números de simulação, portanto, eles não correspondem necessariamente a um valor real. Eles são, na verdade, uma amostra muito mais do impacto da política do que esse percentual aqui é um percentual específico.
Aqui é a taxa de juros. A gente pensou, isso aqui seria uma taxa de juros diferenciada, então a gente tem uma taxa de juros de mercado de 16%, aí uma taxa de juros bem alta, e uma taxa de juros diferenciada que vai de 0,05% a 15% para o madeireiro que aderir a boas práticas. Então, a suposição aqui seria, se o madeireiro aderir a boas práticas, ele recebe uma taxa de juros menor e ele garante aí, então, um financiamento com custo mais baixo para a produção florestal. O que a gente vê? A gente vê que o comando e controle é fundamental, quer dizer, a partir de determinado nível de chance do madeireiro perder, ser pego numa estratégia legal, nenhum madeireiro vai fazer exploração ilegal. Mas, como a gente sabe que esse controle é imperfeito, né, isso aqui é o grau de legalidade, ou seja, aqui é 100% legal, aqui é uma proporção de gente ilegal. Com juro muito alto e comando e controle perto de zero, né, todos os madeireiros fazem exploração ilegal. Né. Com aumento do comando e controle, os madeireiros rapidamente aderem à proporção de madeireiros que aderem à exploração legal mais alta. Mas, quando você produz um mecanismo positivo de financiamento de práticas legais, isso, claro que tem que pensar como que você valida isso, ou valida as práticas, mas quando você produz esse mecanismo positivo, o que acontece? O custo do enforcement diminui. Por quê? Porque mais madeireiros aderem, mesmo com baixo grau de enforcement, mais madeireiros aderem a práticas, boas práticas de manejo. Então, o recado final a gente precisa começar a pensar em algum tipo de estratégia que incorpore, além do comando e controle, mecanismos positivos de premiação de boas práticas de manejo florestal. Obrigado. Temos tempo aqui para alguns questionamentos, esclarecimentos. Tem? Aos custos da certificação, isso foi essa questão dessa percepção de altos custos surgiu de entrevistas ou realmente de uma pesquisa que comparou os custos, né, em relação aos custos totais de produção de madeira, ou é percepção do empresário? Não, certificação é muito caro. Né? Isso que eu acho é o problema das entrevistas, sabe? Porque a gente, na verdade, a grande maioria dos empresários florestais não sabe quanto custa a madeira que ele produz. Né? A única coisa que eles sabem no final do ano é se eles estão no vermelho ou no azul na conta bancária. E a gente teve um projeto aqui no Embrapa, o projeto Bom Manejo, que foi aprovado agora a segunda fase. Uma das ferramentas era justamente para levantar os custos de produção de madeira. Nós tivemos muita dificuldade de ter o apoio das empresas parceiras para esse levantamento de custos, porque simplesmente o madeireiro não se interessa em saber quanto custa. E realmente é preocupante, porque em qualquer setor, não só no madeireiro, né, se a pessoa não souber quanto custa, ele pode quebrar a qualquer momento, principalmente no mercado muito competitivo. Né? Então, bom, essa era uma pergunta. Mas a questão da ilegalidade também relacionada à insegurança jurídica, esse é o discurso deles, mas se você for ver, é claro que as concessões florestais hoje ainda estão engatinhando, né? Deveriam estar muito mais avançado, né? A área disponível para acesso ao setor produtivo, e lá essa questão é zero, não existe insegurança jurídica, porque a propriedade da floresta é do governo, é do Estado brasileiro, ou seja, do governo federal ou estadual. Então, isso deveria ter dado um grande impulso, né, para o setor madeireiro acessar, né, e produzir madeira legal. Mas isso ainda não está acontecendo, e eu não vejo que vai acontecer a curto ou médio prazo, porque ainda existe muita ilegalidade. Quando o governo diminuir essa legalidade, quem quiser ficar no mercado, né, não vai ter outra alternativa, ou vai para concessões ou vai mudar de ramo. Né? Então,
enfim, é um setor muito complicado de gente trabalhar. Você, com certeza, há de convir com isso. Tá bom, obrigado. Assim, Natália, a gente não consegue, é muito difícil você levantar os custos de produção com madeireiro, mesmo você fazendo com uma quantidade muito grande de entrevistas, a menos que você tenha algum tipo de mecanismo de acompanhamento de longo prazo, que você vá lá e faça com o madeireiro que coopere, o que é uma coisa complicada de você ter, você dificilmente vai ter um acompanhamento de custo mais preciso. O que a gente fez? O que a gente pegou da diferença de valor de custo para certificação e para a produção de madeira de maneira tradicional, a gente basicamente olhou os dados da literatura, olhou aquele estudo do GTZ que faz a diferença dos custos de certificação e de exploração florestal, olhou o estudo do Sabogal, que fez um grande conjunto de entrevistas, e aí e mais as observações de campo, isso diz para a gente que a certificação, por conta de todo um conjunto de práticas que está associado ao processo de certificação, ela tem um custo de capital e um custo operacional mais alto do que a produção não certificada. Então, na verdade, isso não é resultado de uma evidência empírica de campo que a gente tenha. Tá? É mais uma percepção tanto da observação de uma maneira geral, sem olhar os dados, quanto da literatura. Então, nesse sentido, a gente sabe que a certificação também produz uma rentabilidade mais alta na atividade em relação a uma rentabilidade, não, mas uma produtividade mais alta na atividade do outro lado. Quer dizer, você tem uma redução do desperdício, etc. Mas o próprio fato de o processo de concessão florestal não ter tido o sucesso que se esperava, a mim parece que é exatamente uma consequência desse lock-in que a indústria está. Ou seja, não é competitivo para alguém que está numa concessão vender madeira no mercado onde todo mundo, ou uma parte significativa dos madeireiros, produz ilegalmente. Né? Então, o preço dele não fica competitivo. Então, acho que essa que é a principal razão do lock-in, essa diferença, né, entre preço e custo da atividade formalizada, completamente legal, e da atividade ilegal. Eu tinha um comentário e uma pergunta. A pergunta foi parcialmente respondida, mas o meu comentário é com relação à certificação. E eu acho que nesse aspecto, a gente poderia procurar outros modelos de certificação. Né? Na área agrícola, por exemplo, que é onde eu tenho mais conhecimento, existem diversos modelos alternativos que não são esses das grandes certificadoras, né? Inclusive tem autocertificação, processos de produção de alimento orgânico, por exemplo, de autocertificação, porque o que interessa é se o comprador concorda com aquilo que o produtor está oferecendo. Né? Então, nós temos, por exemplo, lá no sul do Brasil, especialmente, mercados de produto orgânico com certificação, chamada autocertificação, que uma comunidade faz. Né? A pergunta, na verdade, foi mais ou menos respondida, que é a questão do lucro. Né? Eu não sei, na minha visão de não economista, eu acho que o empresário não olha se o vizinho está lucrando mais do que ele ou não. A questão é se ele consegue colocar o produto dele no mercado ou não. Né? Exato. É verdade. Agora, obviamente, no mercado competitivo, o preço dele tem que estar, de alguma maneira, coerente com o preço que é praticado no mercado. Se as práticas de produção, se os processos de produção são mais ou menos equivalentes, então, provavelmente, os níveis de custo vão estar muito próximos uns dos outros para uma madeireira típica. Então, se uma madeireira tem níveis de custos mais altos no mercado, que tem preços competitivos, é muito provável que a margem de lucro dela seja menor. Então, é nesse sentido, quer dizer, se eu tenho custos mais altos e o preço do mercado está baseado num padrão de custos menor, aquele madeireiro que tem custos mais altos vai ter uma taxa de lucro menor. Então, a rentabilidade dele em relação ao mercado vai ser menor. Então, para aquele tipo de prática, vai ser menos atrativo para ele vender, porque ele vai ter que vender mais caro para ter a mesma margem de lucro. Então, nesse sentido, no mercado competitivo, é muito provável, como eu tenho... os produtores são atomizados, tem muitos produtores, os produtores não conseguem impor preço. Então, é muito provável que, se as minhas margens de lucro se os meus custos forem maiores, as minhas margens de lucro vão ser menores, porque eu não vou conseguir um preço maior no mercado para aquele produto em geral. Eu entendi que você fez uma análise um pouco mais interna, né, do mercado interno, mas só por depois, quando você fala sobre a certificação, você comenta que os Estados Unidos não está interessado em comprar madeira certificada e tal, mas qual é...
pensou um pouco na perspectiva que, para a circulação de madeira ilegal, o LACE dos Estados Unidos está vigorando e como é que isso afetaria, ou como é que esse processo estaria sendo monitorado lá e como que isso afetaria o mercado brasileiro de exportação ou mesmo o mercado interno, que é importante todo o processo de rastreamento da produção da madeira. E da mesma forma, eu acho que o Flagged, né, para a Europa, que já está sendo aplicado implementado desde março do ano passado, e curiosamente o Brasil não fez nenhum movimento assim, de avanço para discutir todo esse processo na comercialização. Você, como economista, como é que você percebe essas perspectivas do mercado madeireiro e da posição do Brasil com relação a isso? Assim, o trabalho de pesquisa de campo que a gente fez, o levantamento de dados, é anterior a essas implementações desses protocolos aí. Então, a gente não tem uma avaliação do impacto disso. Assim, não saberia dizer. Eu não sei qual grau de controle que esses processos vão ter sobre a demanda, tanto a demanda interna, a demanda de importação de madeira dos Estados Unidos, principalmente, que é o nosso principal comprador, como a demanda de importação europeia. O meu chute é que, na Europa, esses protocolos vão ser mais importantes. Nos Estados Unidos, os grandes compradores de madeira, se puderem, não vão aderir, porque isso significa, provavelmente, custos mais altos.